te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Paz do Senhor Jesus. Deixa eu entrar rapidinho. Precisa entrar rapidinho aqui. Guardando aí vocês entrarem. Já avisou. Amém. Bruna já entrou agora. Gostaria que vocês abrissem aí a sua Bíblia. A Bruninha já vai preparando aquele louvor que eu solicitei a ela. Já tô chamando, tá certo? Ela. Se puder aí também mandar o convite para as outras pessoas, tá bom? Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, e o versículo 7. Jesus disse: eu irei curá-lo. Abra também no livro de Marcos, capítulo 5, e o versículo, a partir do versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodá-lo, o mestre. Não fazendo caso do que ele disse, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Queria aqui, deixa eu ver como é aqui. Ver se ela aparece. Ok, apareceu. Que é isso? Apareceu a foto. Bruna, coloca aí, por favor, o louvor. Diga para os temerosos, nada temer. Poderoso é o teu Senhor, proclama seu nome. Ele dá Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga o cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o te levantarás. Ele vem para te salvar. Te louvor aos teus filhos, não poderoso é o teu Senhor, cantando seu nome. Ele virá. Ele vem pra te curar. Ele
vem para te salvar. Vida cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Convidar o Senhor, Ele levantará. Ele vem para te salvar. Meu Deus, fugiu as luas, o mundo tempestade. Todas as Ele vem para te salvar. Vida cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. E te levantará. Ele vem para te salvar. Ele te levantará. Ele vem para te Obrigada, salvar. Nessa manhã, ontem eu estava preparando, né, a palavra do dia. O Senhor tinha me dado, mas Deus tem o controle de todas as coisas, né? Eu entrei, fiquei aguardando, não tinha surgido, né, ninguém. E daí, devido à hora do trabalho, eu tive que entrar e eu não fiz a palavra do dia. E quando foi hoje, pela manhã, desde ontem à noite eu estava louvando esse louvor, e quando eu estava vindo aqui para o trabalho, o Senhor me deu essa palavra, né, que eu já falei aqui para vocês, os que entraram depois, Mateus, capítulo 8, versículo 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Depois nós fomos para Marcos, capítulo 5, e a partir do versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que ele disse, disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, crê somente. E todo mundo sabe, né, assim, que eu estou muito feliz, né, assim, por o Senhor me conceder a graça, né, a bênção de ser avó, né, assim, minha nora, né, teve meu neto, né, e ontem estava fazendo 8 dias que ele nasceu, dia 27, né, de madrugada, ele nasceu. E quando foi na quarta-feira, na terça-feira, exatamente 8 dias hoje, eu tinha ido lá visitar, porque eu já estava lá desde o domingo, né, assim, o nascimento, e depois vim para casa, fui para o trabalho, depois fui, né, para casa, descansei, e na terça-feira, né, eu fui novamente visitar, obrigada, Camila, visitar ele, né, o meu neto. E quando eu estava com ele no braço, eu percebi, né, a respiração dele bem muito ofegante. E aquilo ficou uma inquietação no meu coração. E eu falei, né, assim, para minha nora, não causando medo, mas pedindo, né, para que ela perguntasse, né, a médica para analisar o
meu neto, para ver se isso era normal e tal, tudinho, né? A médica, quando analisou, ele descobriu que ele ainda estava como ele tinha nascido 4 dias antes, né, de completar as semanas para ela ter, né, assim, ele. E aí ele ficou com o líquido aminoático que é comum, né, assim, quando nasce antes, em algumas partes do corpo, e estava no pulmão e era isso que estava ocasionando. Mas ela começou a falar que também podia ser uma cardiopatia, algum problema no coração. E eu saí ligando para aquelas pessoas que são íntimas minhas, que eu sei que são compromissadas com oração, e eu saí ligando, né? Liguei para as meninas do meu ministério, liguei para minha irmã Paula, lá em Goiás, né? Assim, liguei para Jó, liguei para alguns dirigentes de ciclo de oração, né? Assim, pedi para Jó ligar para Jana, né? Assim, e eu estava ali embaixo no hospital e eu estava muito aflita, né? Pela visão que o Senhor tinha me dado, e eu não compartilhei com ninguém, né? Assim, a não ser com o Cris, né? Assim, que eu tinha compartilhado. E aquilo ficou me angustiando. Mas, ao mesmo tempo que o Senhor tinha dado a visão do que iria acontecer, o Senhor também me deu a visão, como de Ezequiel, né, que ele, no meio de um vale de ossos secos, não havia vida. A visão era uma visão que o Senhor tinha levado ele, né, assim, a ver um vale de ossos secos. E aí o Senhor faz a pergunta a ele: poderão esses ossos reviver? E o profeta Ezequiel, ele diz, né, tu sabes, Senhor. E o Senhor diz: profetiza a vida. E Ezequiel diz: eu profetizei como o Senhor mandara, ordenara. E a Bíblia diz que houve um vento e osso se juntou a osso, né, assim, e agora era um grande exército. E eu me apeguei a essa palavra. Eu disse: Deus, eu sei que foi o Senhor que deu a visão. E é doloroso a gente ver, né, ou a gente receber aquela notícia não tão agradável, né, ou ver, né, o que ia acontecer. Mas o Senhor também trabalhando na minha vida e dizendo: poderão viver. E eu sempre estava dizendo: tu sabes, porque tu tem o controle da vida. E o Senhor disse: profetiza a vida. E eis que eu comecei a falar com várias irmãs e passei a quinta-feira, isso tinha sido na quarta à noite, quando recebi essa notícia, e meu filho, né, ligando para mim e falando comigo, e levantou-se realmente um grande exército para interceder pelo meu neto. E naquele momento, assim, entre as palavras, as orações, uma serva do Senhor, chamada Janaína, que eu pedi para que hoje ela fizesse questão dela estar aí também, né, assim, ela me enviou esse louvor, né, assim, e eu passei a quinta-feira louvando ao Senhor. Eu não tinha palavras, né, assim, as meninas sabem, eu entrei, né, no grupo da gente, no WhatsApp, e ali eu estava muito aflita, muito chorosa, as meninas viram, e eu fiz uma palavra do dia, e mais uma vez caiu em Ezequiel, né, assim, capítulo 1, quando ele tem a visão, a primeira visão que ele tem, e ali o Senhor estava ministrando e eu estava declarando. E aí, né, assim, eu passei a quinta-feira inteira, né, assim, com esse louvor que Jana me enviou. Ela, quando estava orando pela vida do meu neto, pela minha vida, né, assim, porque ela viu que eu estava muito aflita. Ela disse: Aninha, enquanto eu estava orando, o Senhor me deu esse louvor, e ela me enviou. E esse louvor, né, assim, ele diz: ele vem para ti salvar. E eu dizia, a primeira frase eu dizia: ele vem para te salvar. A segunda, quando eu repetia, eu dizia: ele vem para te
curar, né, assim, e ficou, né, como uma oração, né, assim, durante todo o tempo. Eu enviei para o meu filho, pedi para que ele declarasse, né, porque o Senhor o sabe, né, assim, e dei o óleo a ele, e ele foi lá, né, assim, orou, a esposa também, a minha nora, orou, e todo mundo orou, a família dela também orou. E, aqueles dias foram angustiantes, né, assim, passaram-se a quarta, quinta-feira toda, né, assim, e o Senhor concedera alta a ele na sexta-feira, já no finalzinho da tarde, né, assim, o Senhor concedeu a alta dele, né, assim, com todos os exames que tinham feito, todos tinham dado negativo para o que eles estavam suspeitando, por exemplo, de cardiopatia, fez o ecocardiograma, o coração perfeito, né, não tinha nada, alguns exames de sangue, né, que devido à respiração, pensava que era Covid, deu PCR, deu negativo para Covid, negativo para alguma bactéria, né, assim, o raio-x deu ok, né, e o Senhor, né, assim, o nome do Senhor foi glorificado, né, assim, e Deus ouviu a oração de cada uma de vocês, né, que se colocou no altar, se colocou na brecha, né, para agradecer. Por isso que eu quero essa live, né, agradecendo a todos, né, assim, a Cris, a Camila, a Bruna e Camila e Cris, né, ficaram em vigília, né, junto comigo em vigília, a minha irmã Ana Paula, né, assim, que ficou intercedendo palavras, né, assim, a minha irmã Jó, a irmã, né, e a amiga Jó, irmão Antônio, né, assim, a sua esposa, né, as dirigentes, né, todas que se levantaram, né, Graciliane, Miriam, outras que eu agora estou, né, fugiu do nome, né, assim, que intercederam, se colocaram no lugar, Ivanilza também, Deise, né, assim, que se colocaram no lugar, Jana, né, assim, que Jó viu, e eu disse, Jó, liga para Jana também, para me ajudar em oração. Jó, né, ligou para Jana, entrou em oração, Jana mandou esse louvor que, né, não só curou a minha vida, a vida do meu neto, como também levou, né, assim, eu coloquei lá no grupo, e as meninas que começaram a ministrar, até hoje ainda, né, esse louvor tem sido uma fortaleza em meio a essas batalhas, tem sido um conforto, tem sido uma alegria, né, para a minha vida. E aí, né, assim, quando esse louvor diz, ele veio para te salvar, ele veio, né, para te salvar, e eu cantava a primeira estrofe dizendo, né, ele veio para te salvar, ele veio para te curar, porque a segunda vez eu repetia curar. E eu ficava, esse louvor sempre dizendo isso, né? E quando eu estava vindo agora para cá, o Senhor me lembrou dessa passagem do centurião. Quando o centurião tem Jesus entrando em Cafarnaum, tinha um dirigente, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, né, que o servo dele estava enfermo. O servo dele se encontrava com uma enfermidade. E a Bíblia diz que o Senhor diz para aquele homem, Jesus disse, versículo 7, eu irei curá-lo. O Senhor, né, estava dizendo, eu vou lá, onde está essa situação? Eu vou lá ao encontro dessa tua petição, né? Você está me pedindo, né? Porque Deus sabia, mesmo antes do próprio centurião dizer, basta uma palavra, Deus sabia que bastava ele falar, da onde ele estivesse, o servo dele ia ser curado. Mas Jesus está dizendo aqui, eu vou lá.
eu vou curá-lo, eu irei até onde está a situação, eu irei até onde está o teu servo, né, assim, e naquele momento, né, assim, porque existem momentos que nós vamos estar, sim, ok, como centurião, Deus, basta uma palavra tua, e eu sei, mas há momentos que a gente precisa, ouvir o Senhor dizer, eu irei lá. Porque a gente vai ver Lázaro, né, assim, quando estava enfermo, ainda doente, a palavra do Senhor diz lá no livro de João, capítulo 11, que Marta manda avisar que o amigo dele estava doente. E o Senhor diz, eu vou. Né, assim, e se passaram 4 dias para Jesus chegar. Quando Jesus chega, a Marta diz assim, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, se você tivesse vindo, como você disse que iria. Quando eu li esse outro texto, né, quando o Jesus tem um poder sobre todas as doenças, tem uma mulher de fluxo de sangue, né, porque esse outro dirigente da sinagoga chamado Jairo, a sua filha está acometida de uma enfermidade e ele vai ter com Jesus. E a Bíblia diz que nesse período em que Jesus ele estava conversando com um dirigente chamado Jairo. Jesus prostrou-se, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, ele implorou intensamente, minha filha está morrendo, venha por favor impor as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Só que Jesus estava indo ainda com ele, mas não tinha chegado no local. Mas Jesus estava indo e nesse momento em que Jesus ainda estava caminhando, a multidão estava seguindo Jesus e dentre essa multidão tinha uma mulher do fluxo de sangue que toca na orla das vestes de Jesus e ela é curada. Nesse período em que está acontecendo o milagre, Jairo está vendo o milagre, os seus servos chegam para ele e diz, não incomoda mais o mestre, pois a tua filha morreu. O Senhor chega para ele e diz, não fazendo caso do que ele disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Sabe, querido, que Jesus não estava se importando com o que aqueles homens estavam dizendo, né? Aqueles servos estavam dizendo que a sua filha havia morrido, porque Deus, antes dele falar isso, Deus já tinha liberado uma palavra, Deus já tinha agido porque ele foi com ele. A Bíblia diz que ele foi com ele. A Bíblia diz que o centurião, quando chega para Jesus, né, o Senhor diz, eu irei curar. Deus dá uma ordem, Deus diz o que ele vai fazer. Ele diz, eu irei curar ele. E a Bíblia diz que, diferentemente de Jairo, né, assim, o centurião, ele diz assim, eu sou homem de autoridade, sei que eu posso dar uma ordem, dizer, vá para lá e ele vai, venha para cá ele vai. Então basta uma palavra tua e o meu servo será curado porque eu entendo, eu enxergo a autoridade que há em ti. Mas a palavra liberada do Senhor Jesus para a vida de Jairo, para a vida de Marta, para a vida do servo do centurião, para a vida de Jairo, era que ele iria lá. Ele iria lá. E eu comecei, né, a orar e a declarar, e eu disse, Senhor, em alguns momentos, até o meu esposo também, ele colocou esse versículo, né, no nosso grupo da família, e ele dizendo, para mim, na quinta-feira, quando eu levantei, né, o Espírito Santo do Senhor me levantou, e eu estava chorando muito, e eu expliquei a visão que eu tinha tido, né, assim, e ali nós choramos junto, e eu disse, mas a visão era de Deus,
Mas o Senhor disse para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel disse, tu sabes. E eu tenho dito ao Senhor, sim, Senhor, tu sabes que tu pode dar vida, tu sabes que eu creio que tu podes trazer a vida. Eu sei, tu sabes, Senhor, que eu creio. Por mais que eu esteja vendo, por mais que eu esteja ouvindo um diagnóstico, que ele foi para UTI, né? O diagnóstico contrário que machuca o meu coração como vó, a minha carne, mas o meu espírito, ele continua crendo que você pode ir lá, você pode chegar ali naquela UTI e tirar o meu neto daquela situação. O Senhor pode ir lá e curar, Senhor, porque em ti está todo o poder. E era a oração que eu passei o dia inteiro com esse louvor. Ele vem para te salvar, ele vem para te curar. Eu começava a declarar, ele está vindo, ele está indo aí para curar o meu neto, ele está indo aí para trazer vida, ele está indo aí. Porque o Deus que falou para o centurião, o Deus que falou para Jairo, o Deus que falou para Marta, eu irei lá, eu irei ao encontro dessa situação. É o mesmo Deus que está dizendo para mim, para você, nesse dia, eu estou indo lá. Eu estou indo lá nesta tua causa, eu estou indo lá nessa enfermidade, eu estou indo lá nesse desemprego, eu estou indo lá nessa situação, eu estou indo lá. O Deus que está dizendo, eu irei. Eu irei. A palavra do Senhor fala lá no livro de Isaías 45, que o Senhor traz uma palavra para o rei Ciro. Ele diz, eu irei adiante de vós, aplanarei os caminhos, desvendarei os tesouros ocultos e escondidos que você não sabe. Aleluia. O Deus que diz, eu irei. O Deus que disse, eu irei lá na tua casa, Jairo, lá, centurião, eu irei lá. Aquele centurião movido de fé, sabendo o que era uma autoridade, ele diz, basta uma palavra tua. E naquele momento, eu declarando ao Senhor, disse, Senhor, o Senhor sabe que eu creio na autoridade do teu poder, Pai. Que basta o Senhor falar e essa situação muda. Mas se tu queres ir lá, como tu fosse na casa de Jairo. Na casa de Jairo, observe que Jesus diz, eu irei lá na casa do centurião, movido, né, por fé. Ele diz, não precisa, basta uma palavra. E a Bíblia diz que o Senhor diz aos seus discípulos, né, em todo Israel não vi uma fé como essa. Quando perguntaram, quando ele perguntou a que horas o seu servo tinha sido curado, foi exatamente a hora que Jesus tinha liberado a palavra de cura sobre a vida dele. Mas na vida de Jairo, né, assim, chega aqueles homens, chega os seus servos e diz, não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha morreu. Um Deus que tinha dito, vamos, eu estou indo com você, Jairo. Eu estou indo com você, mas no meio do caminho, né, assim, houve, né, a cura dessa mulher do fluxo de sangue, que tão somente tocou nas vestes de Jesus, no manto de Jesus e foi curada. A Bíblia diz que o Senhor não escuta aquelas palavras. Não escuta e diz para Jairo, não temas, creia somente. Porque ele estava dizendo, ei Jairo, não olha, não escuta essas palavras, escuta as minhas palavras. Escuta, Jairo, o que eu falei para você. O que eu disse a você, Jairo. Não se incomodas, não se perturbe diante daquilo que alguém está dizendo, daquilo que alguém te trouxe a notícia. Não se apavore, creia tão somente na palavra que eu te falei, que eu ia com você. Eu ia lá para sua casa. Não se preocupa, não. Sabe como Marta disse, Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
E o Senhor diz, Marta, eu não disse, se tu creres, tu verás a minha glória. Por quê? Porque o Senhor disse, eu vou lá. Mas Deus tinha os seus propósitos, porque havia-se, né, um costume judaico onde, né, ao terceiro dia, né, assim, pessoas tornavam a viver, né, assim, tinha dado-se como morto, mas tornava-se a viver, talvez por isso que o sepultamento era tão longo, né, justamente porque se houvesse essa patologia na vida dessas pessoas, né, então Jesus chega no quarto dia, onde não há mais possibilidade. Estava lá determinado, estava lá sacramentado que ele tinha morrido, estava lá no túmulo. A própria Marta diz, ele já cheira mal, porque já é o quarto dia. A Bíblia diz que o Senhor diz para ela, Marta, se tu creres, tu verás a minha glória. Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã. E eu posso te dizer, com a experiência que eu vivi nesses dias, né, que diante daquela palavra, diante daquilo que eu estava ouvindo, né, diante da visão, eu estava crendo naquilo que o Senhor dissera, que o Senhor falava. E eu, assim como o rei Davi, que dizia, né, por que perturbas minha alma dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Né? O Deus sabe que quando a gente, né, assim, tem esperado, aguardado nele, nós glorificamos, nós exaltamos, nós bendizemos o nome do Senhor. E eu pude, né, na sexta-feira, né, ter essa bênção de o meu neto ter ficado, né, em observação durante a sexta-feira toda, né, assim, para, né, assim, sair toda a dúvida, né, de questionamento se ele já tinha saído, né, porque aquela respiração ofegante, né, que ele estava. E ele ficou ali na observação, tirou a sonda, né, assim, e ficou o dia ali inteiro, e ele não teve nenhuma complicação, e recebeu a alta para a glória do nome do Senhor. Um Deus que nesta manhã está dizendo, eu irei. Eu irei para te salvar, eu irei para te curar, eu irei para trazer a prosperidade na tua vida, eu irei para resolver, eu irei para mudar essa situação. Um Deus que está dizendo nesta manhã, eu irei lá, eu irei, né, adiante de você, endireitando os caminhos tortuosos. É esse Deus que está dizendo, eu irei. Que você também, né, possa, nesta manhã, louvar, engrandecer o nome do Senhor, porque nessa manhã, o Deus que foi lá, onde meu neto estava, né, assim, é o Deus e foi salvar, né, foi trazer cura para a vida dele. Nessa manhã ele está dizendo para você também, eu irei aí. Eu irei nessa tua causa, eu irei nessa situação, eu irei. Que você possa, né, assim, assim como esse louvor, e eu louvo, né, pela vida de Jana, por Deus pedir, né, para, enquanto ela orava, dava esse louvor, porque esse louvor não só, né, assim, abençoou a minha vida, como abençoou a vida das meninas lá do meu ministério, né, assim, que até ontem, Cris, né, a pastora Cris estava dizendo, eu estava louvando, eu disse, eu também estava louvando, ontem eu estava louvando esse louvor, deitei, né, assim, louvando esse louvor, acordei agora pela manhã, o Espírito Santo de Deus me acordou, coloquei esse louvor, declarando sobre a minha vida, sobre áreas da minha vida, sobre áreas da vida de pessoas que o Senhor bradou, dizendo, eu irei. E eu quero te dizer que quando este Deus maravilhoso, tremendo, ele diz que ele irá, se prepare, porque quando ele chega, o milagre acontece. Quando ele chega,
um milagre acontece. A filha de Jairo estava morta, mas quando ele chegou lá, trouxe vida. Lázaro estava morto. Quando ele chegou lá, teve vida. Quando a palavra liberada do Senhor, né, de cura sobre aquele centurião, quando ele chegou lá, a Bíblia diz, depois lê o texto completo, a Bíblia diz que o centurião pergunta a que horas ele se levantou. Ele diz tal hora, exatamente a hora em que o Senhor tinha liberado a palavra, porque quando ele diz que vai lá, pode ter certeza que quando ele chega, o milagre aparece, você desfruta do milagre. É isso que Deus nesta manhã está dizendo para você, eu irei lá. E ele está dizendo, quando eu chego nesta causa, quando eu chego nessa situação, milagres acontecem. Que Deus abençoe. Que você tenha um excelente dia, que você seja um agente abençoador, né? Assim, que você transmita essa palavra, né, para o máximo de pessoas que você puder. Bruninha vai salvar lá no nosso canal, né? Assim, você pode ir lá no YouTube, né, curtir, compartilhar, né, o máximo que você puder, para que outras pessoas possam ser alcançadas com essa palavra. Talvez alguém esteja como o centurião, talvez alguém esteja como Jairo, talvez alguém esteja como Marta, talvez alguém esteja como eu estava, né, quarta-feira passada, né? Talvez alguém esteja em uma situação que você precisa, né, enviar essa mensagem que Deus está dizendo, eu estou indo lá, eu estou indo nessa causa para salvar, para abençoar, para fazer, né, um milagre acontecer na sua vida. Que você seja esse canal para a vida de outras pessoas. No nome de Jesus. Um beijo.